Estamos de volta com o DV Câmara Entrevista, que hoje aborda o tema Educação Financeira Familiar. Sobre isso eu converso com a Andressa Costa, que é fundadora do Wise Cash, uma empresa de educação financeira que entende que a maior riqueza não é o dinheiro em si, mas o uso adequado que se faz dele. Ou seja, não adianta você ter muito dinheiro e não saber aonde investir ou investir ele mal investido. Sobre isso, Andressa, eu quero fazer uma pergunta aqui que vai atender uma parcela da nossa população, inclusive que está aqui no nosso estúdio. Alguém que está começando a receber um salário como um jovem aprendiz, um estagiário, uma pessoa que está no seu primeiro emprego. Ela tem uma certa... A gente sabe que estagiário tem bastante gasto, mas vamos supor que esse estagiário tem um certo sobra de caixa. No que ele deve priorizar essa sobra que ele tem? Olha, tem várias situações. Tem o estagiário que, de repente, ele ainda mora com os pais. Isso já é uma vantagem, porque aí ele já pode economizar mais, uma porcentagem maior da renda dele. E tem, de repente, aquele que está morando fora para fazer a faculdade, fazendo um estágio lá, né? Mas, basicamente, assim... Quando eles são jovens, eles têm o tempo a favor deles para construir a sua independência financeira. Então, mesmo que eles coloquem um pouquinho a cada mês em aplicações, né, eles têm aí um tempo bacana, eles podem colocar um valor menor. Apesar disso, se, por exemplo, ele mora com os pais, não tem um custo de vida, aluguel, energia elétrica, conta de água, né, ele pode dedicar... separar uma quantidade maior da sua renda para aplicar em investimentos aí para o longo prazo, para construir a independência financeira dele. Então, por exemplo, se ele morando sozinho, ele está aplicando 10% do que ele ganha, ele de repente morando com os pais pode colocar 30%, colocar uma porcentagem maior, né? No que você indica que você pode citar alguma coisa? Que a gente já sabe que ele, colocando a poupança, não vai render muito, por mais que ele tenha muito tempo pela frente. O que você indicaria? Ele pode começar investindo, de repente, no Tesouro Direto e formando esse montante. E à medida que ele for crescendo, ele pode ver outras opções, como CDB, LCI, outros títulos, que aí você tem uma rentabilidade bacana, interessante, só que eles começam a partir de um valor maior. Porque no Tesouro você consegue começar a partir de R$30, né, por mês. Então, de repente, você junta, começa assim, e aí você alcançou um montante maior, vê uma opção melhor. Mas um estagiário que não tem muitas vezes não tem uma conta corrente, não tem um ganho... Às vezes tem um ganho menor que R$1.000, consegue também investir nisso? Consegue, ele precisa realmente ver para onde ele tá aplicando o dinheiro dele, As né? instituições financeiras aceitam essa situação? É difícil um estagiário não ter uma conta bancária, né? Porque ele recebe da própria instituição, nenhuma instituição ou empresa mais paga com cheque ou com dinheiro em mãos. É tudo via banco mesmo. Então, provavelmente, mesmo como estagiário, ele vai ter uma conta corrente num banco. Então, ele consegue hoje, tem muitas corretoras que são digitais, ele consegue fazer as transferências, né, do banco para a conta da corretora e ter todo o suporte também que ele precisa, entender dúvidas, né, perguntar o que é esse título, o que é esse daqui, qual o prazo, qual o menor... valor que pode investir, para ele encontrar investimentos que mesmo com a renda baixa dele, ele consiga começar, né, a aplicar. Porque como você falou, na poupança a gente já está perdendo porque ela rende menos do que a própria inflação, então a gente já não está ganhando, né? As pessoas veem assim, mas está rendendo um dinheirinho, está aumentando um pouquinho todo mês, mas não entende a conta que assim, está aumentando aquele pouquinho, mas a inflação que aumenta para você pagar de impostos no alimento, no carro ou em qualquer coisa, está maior do que o que está te rendendo. Então, de certa forma, você já está perdendo aí, você já tem um gap, né? Então, para que eles possam começar a procurar outras formas de investir. O mais recomendado para começar mesmo é o Tesouro Direto, que é mais simples, né, mais seguro, e também começa-se com um valor menor, a partir de R$30 você pode começar. E é importante o quê? Que ele estude também, leia sobre esse mercado financeiro, conheça outras coisas para que ele possa ir aprimorando a sua cartela de investimentos e diversificar, começar a ter outros produtos que não só o Tesouro, que foi o que ele começou.
André, se você indica um VGBL, um programa de previdência privada para esse pessoal, para os estudantes universitários, ou você acha que eles adquirirem esse hábito de lidar com vários investimentos é mais saudável? Tem alguns planos que, de repente, para um objetivo específico, até você consiga um bom negócio. Por exemplo, eu vou juntar durante o período da faculdade, vou aplicar para no final da faculdade eu poder fazer um intercâmbio, ou eu começar a minha pós-graduação. Mas ainda assim eu acho mais vantajoso que se procure uma corretora de valores, peça, né, informação, consultoria lá, dos próprios agentes mesmo de investimento, para que você mesmo construa com a sua autonomia, com taxas melhores, que você consiga rendimentos melhores e taxas de corretagem, de administração menores que a do banco, onde você vai adquirir a previdência. Então, eu acho que é melhor ver o caminho através das corretoras, conhecer melhor as taxas, o que vai descontar, o imposto que vai descontar, estudar melhor essa parte do que só pegar um produto pronto assim ali do banco. Certo. Com taxas maiores. Para muita gente isso talvez seja ainda um bicho de 7 cabeças, entender esse negócio de mundo financeiro, aonde investir, LCI, tesouro. Por isso a vantagem de se ter uma aula de educação financeira já inserida no currículo escolar. E você estava me falando que a Base Nacional Curricular Comum, já de 2018, desse ano, já prevê a educação financeira nas escolas, é isso? Sim, foi aprovada, né, a nova base e ela consta que esse tema tem que estar inserido de forma interdisciplinar. Então, por exemplo, em alguma aula de matemática, o professor abordar um pouco da parte de dinheiro, de juros, né? De história, por exemplo, abordar a história do dinheiro, a história do nosso dinheiro, por exemplo, no nosso país, os planos que tiveram. Com geografia, por exemplo, de repente você consegue linkar com, você está estudando o bairro, quais serviços são ofertados no bairro, quais os impostos que eu pago para receber aquele serviço, qual serviço privado tem no meu bairro, quais os profissionais envolvidos e como isso movimenta a economia, como que uma rua onde as casas são bem cuidadas, a rua é limpa, tudo é bem cuidado, valoriza os imóveis daquela rua, né? Então, na hora de vender, a gente tem uma valorização. Então, ela tem que ser trabalhada assim dessa forma interdisciplinar. Você pega os assuntos que já vão ser estudados no currículo e insere um pouquinho da educação financeira conectada com aquele contexto. Isso forma cidadãos, né? Não é só essa parte de lógica, de lidar com o dinheiro. Isso forma cidadãos, sabendo para onde que vai o seu imposto, sim, saber por que o país atualmente enfrenta crises e crises financeiras, tudo isso realmente vai ser bem válido. Eu tenho uma curiosidade, você ensina professores a ensinar economia para alunos de diversas idades. Conta um pouquinho para a gente como é que isso funciona. Então, nós temos programas educacionais na WiseCash para as escolas. Então, nós capacitamos os professores, formamos e disponibilizamos também materiais didáticos, roteiros técnico-pedagógicos, orientações para que eles possam fazer atividades, trabalhando sempre dessa forma interdisciplinar mesmo. Então, por exemplo, se a gente dá uma formação inicial para os professores, todos juntos, mas temos também coisas específicas para cada ano. Então, por exemplo, se eu vou conversar, vou ter o meu horário com o professor do terceiro ano. No terceiro ano, eles estudam muito a questão do bairro, do entorno da escola. Então, a gente já traz atividades no material linkada a esse tema, para que ele converse, dialogue com as outras áreas que as crianças já estão vendo no dia a dia. Então, não fica assim uma coisa desconexa. Ele já fala, olha, a gente está vendo isso sobre o bairro e agora a gente vê por essa outra ótica. Os profissionais que trabalham aqui, os serviços que tem, o que a gente gasta, o que está incluso no nosso imposto, né? Como eu disse. Então, é um trabalho assim bem interdisciplinar mesmo, bem interessante. E assim, os professores, eles são a chave mesmo desse trabalho, porque eles já conhecem os alunos, eles já conhecem a proposta pedagógica da escola, eles são habilitados, capacitados
nessa arte de ensino e aprendizagem. Então é muito mais fácil eu capacitar um professor com conhecimento de economia, educação financeira e empreendedorismo do que eu trazer um economista totalmente técnico para fazer uma palestra para os alunos na sala de aula, né? Então o professor tem essa habilidade de trazer conteúdos e contextos e colocar na linguagem das crianças e proporcionar uma vivência rica para elas. Isso é interessantíssimo, tomara que seja aplicado logo. Eu quero ver o resultado disso logo. Andressa, voltando aqui a falar dos pais. O que eu vejo muito é que muitos pais já colocam um certo padrão de vida. Por exemplo, já colocam os filhos em escolas bem caras, já mantêm um certo padrão de vida alto, usam roupas, vestem as crianças com roupas caras, com marcas, colocam em cursinhos de inglês caros, já mantêm festinhas, né, de alto padrão e já mantêm um estilo de vida bem alto. Isso não pode ser deseducador para essas crianças? Elas vão ter uma noção de realidade, vão ter uma noção do país que elas vivem. Isso não pode, de repente, até prejudicar uma educação financeira? Sim, tem que ter muito cuidado com isso. Cai um pouquinho naquilo que a gente estava falando anteriormente, do pai querer proporcionar para o filho, de repente, tudo que ele não teve, né? Só que qual a mensagem que ele está passando com isso? Que tudo veio, tá tudo fácil, tá tudo pronto, né? Não é pecado, não tem nada de errado ele construir esse padrão de vida, ele conquistar coisas, inclusive materiais, mas ele precisa mostrar para o filho deles o trabalho que aquilo teve para ser construído, o tempo que levou. Se ele dá tudo pronto, tudo do jeitinho que a criança quer, nunca fala não, ai não, beleza, a gente é rico, então toma, você quer esse tênis de R$500, eu te dou. Né? Se tudo está ao seu alcance, você cria que tipo de cidadão? Despreparado, fraco emocionalmente. Na primeira dificuldade, obstáculo, no primeiro obstáculo que ele encontrar, ele não sabe o que fazer. Ele vai estar despreparado. Veio tudo fácil, tudo foi entregue a mim. Eu não precisei fazer, eu não precisei conquistar. O que eu faço agora? Todo mundo fazia para mim. Né? Então, realmente isso, você acaba desconstruindo, deseducando, né? E tem muitos pais que eles precisam aprender a falar não. Não é nem para o filho, é para eles mesmos. Porque eu escuto isso muito comumente. Pais falando, eu passei por muita necessidade, eu não tive, então eu tento dar para o meu filho tudo aquilo que ele quer. Exatamente. E isso pode ser completamente deseducador, ele tem que aprender a falar não. Mesmo podendo dar, de repente, aquilo para o filho, para que o filho aprenda a construir esses valores. Sim. Na maioria das vezes é com essa boa intenção, nunca é com a intenção de prejudicar, né? Geralmente é isso mesmo. Eu passei tanta dificuldade, eu sofri tanto, eu batalhei tanto para conseguir tudo isso agora, que tudo aquilo que eu queria ter quando eu era criança, eu vou proporcionar para o meu filho. Mas é importante o não para o filho, é importante o tédio para o filho, é importante ele pensar o que ele vai fazer, em vez de receber tudo pronto. A gente falou da televisão, né, que eles passam muito tempo na frente da TV ou de vídeos. Isso acaba meio que amolecendo o músculo aqui cerebral, né, e acaba estragando um pouco a criatividade. Então ele recebe tudo pronto. Tem crianças, às vezes assim, que se ele não tiver um tablet, um celular na mão, ele não sabe brincar com um brinquedo, ele não sabe imaginar, fantasiar, né? Então, até o não, até o poupar ali um eletrônico ou um desejo faz parte do aprendizado, né? Então, os pais precisam se policiar mesmo nessa questão. Eu posso dar muitas coisas para o meu filho, praticamente tudo o que ele quiser, mas eu não vou dar porque ele precisa aprender a valorizar, ele precisa aprender a pensar em soluções para o problema dele. Que outra forma você pode resolver isso sem comprar, né? Então, tem muito aprendizado no não. Andressa, e ensinar, não sei se você trabalha isso também no currículo escolar, mas eu acho que uma maneira de educar financeiramente também é ensinando o desapego, ensinando o evitar-se o desperdício, ensinar o compartilhamento, saber dividir as coisas, ensinar o valor de um trabalho voluntário. Qual que é a importância dessas atitudes que vão na contramão daquilo que é material na educação financeira? Esse é um pilar importantíssimo da educação financeira. Começa ali ensinando o não desperdício,
ensinando a gratidão. A gratidão é uma coisa de extrema importância, que as crianças não sabem naturalmente. Oi, eu já sei ser grato por isso que você está me dando, por isso que eu estou ganhando. Então, a gratidão é uma arte da inteligência, mas é uma coisa que a gente tem que ensinar para as crianças, a ser grato pelo que elas têm, não só materialmente falando, né? Então, isso também faz parte, né, do aprendizado, do programa educacional que a gente oferece para as escolas. Essa questão também do altruísmo, né? Então, vamos juntar brinquedos que estão em bom estado e doar para uma instituição de caridade. A gente vai juntar, vai trazer todo mundo aqui, já aproveita, faz uma saída pedagógica com as crianças, vamos todos juntos lá até a instituição fazer uma visita e entregar os brinquedos ou os agasalhos. Livros, feiras de troca de livros são, né? Isso as escolas já fazem bastante, isso também está bem relacionado à educação financeira. Meu livro está em bom estado, mas eu já cansei de ler essa história. Eu posso trocar com um amigo que tem um livro que eu nunca li. Então isso também é bacana. E já tem também feiras de troca de brinquedos, né? E aí trabalhar tudo isso de forma realmente assim, integrada, né? O desperdício de água, como é que tá indo. A gente faz uma atividade com eles também em sala de aula que chama Árvore da Gratidão. Então, a gente confecciona uma árvore, põe na sala e eles com post-it escrevem coisas pelas quais eles são gratos e a árvore fica lá e eles vão colando na árvore. E tudo, não só material, pela minha família, pelo meu brinquedo, pelo meu lar. E tudo que eles forem lembrando, eles vão colando lá, para depois eles visualizarem. Puxa, quanta coisa a gente tem para agradecer, para ser grato, em vez de a gente ficar reclamando por uma coisinha que faltou. Né? Então, realmente, esse é um pilar importantíssimo da educação financeira. Andressa, obrigada pela sua presença aqui. Você tem algum contato, alguma dica de leitura, alguma dica de algum filme? E também os seus contatos, quem quiser te procurar e saber mais sobre educação financeira familiar, onde que a pessoa pode ter acesso à sua pessoa? Bom, vocês podem acessar o nosso site www.wisecast.com.br, a nossa fanpage também, Wisecast Educação de Valor, através do e-mail contato@wisecast.com.br. E vou dar uma dica então aí para os estagiários que a gente falou aí, né, que faz parte aí do nosso público até assim no estúdio, que é o filme Os Delírios de Consumo de Becky Bloom, né? Em inglês o nome do filme é Confessions of a Shopaholic, que ela é realmente viciada em compras. E como ela acaba, as consequências que ela acaba tendo e como ela reverte aquela situação. E ela consegue reverter? Consegue, é fantástico. Então a minha dica de filme é essa. Os Delírios de Consumo de Becky Bloom. Os Delírios de Consumo de Becky Bloom. Eu vou pedir para a técnica colocar de novo o site da Wisecast, wisecast.com.br, e a fanpage é facebook.com/Wisecast Educação de Valor. A pessoa entra lá, você responde, fala com você mesmo. Pode falar pelo Facebook, pode falar também pelo e-mail que está lá também, contato@wisecast.com.br, e a gente responde rapidinho. Andressa, muito obrigada. Eu tô louca para ver essa educação financeira sendo implantada logo nas escolas aí, porque eu quero ver essa criançada, essa próxima geração, sabendo lidar bem com o dinheiro, sabendo lidar com valores, além dos valores materiais também. E chegamos ao fim de mais um TV Câmara Entrevista. Para você rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, e curta, comente e também compartilhe a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. E as fotos, você já sabe, estão no Insta da Câmara de Jacareí. Eu te vejo semana que vem no próximo TV Câmara Entrevista. Abraços e até lá!